Todo verdadeiro cristão concorda que a morte do Senhor Jesus é um evento único e de suma importância. É o ponto mais alto da história. É a suprema demonstração do amor de Deus. É o meio da nossa salvação. É a mensagem que Deus traz ao mundo perdido. Será nosso tema eterno. E tudo isto e muito, muito mais. Qualquer um que tenta escrever sobre isto deve estar profundamente consciente de que não pode nem começar a fazer justiça a isto. Ninguém pode sondar suas profundezas insondáveis ou escalar as alturas a que deveria levar nossos corações. Escritos sobre ele poderiam preencher volumes enormes, como de fato o fazem. Ao fazer a pergunta, por que Cristo morreu? Não precisamos nos deter com as noções vazias dos orgulhosos teóricos deste mundo que, se forem abertamente hostis ao Senhor Jesus, darão respostas profundamente ofensivas às almas piedosas. Se, no entanto, eles alegarem ser simpáticos a ele, darão explicações que, na melhor das hipóteses, o retratarão como nada mais do que um homem bom que defendeu o que acreditava e morreu como um mártir, como muitos outros ao longo do tempo. Voltamos, com alívio, das especulações ociosas dos homens para a infalível palavra de Deus, onde vemos os papéis de diferentes pessoas na morte do Senhor Jesus e recebemos uma visão de suas razões para entregá-lo para ser crucificado. Somos informados repetidamente do desejo dos líderes da nação judaica de matá-lo, e seu motivo é declarado concisamente em Mateus capítulo 27, versículo 18, onde é dito que Pilatos sabia que por inveja o haviam entregue. Além desse motivo geral, um motivo mais específico foi indicado pelo chefe daquele grupo hipócrita, Caifás, o sumo sacerdote, que defendeu que Jesus fosse morto para preservar a nação de ser destruída pelos romanos. João capítulo 11, do versículo 46 a 53. Assim como os governantes, Judas Iscariotes desempenhou seu papel na entrega do Senhor. E suas razões eram, pelo menos em parte, financeiras. Nós lemos, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse a eles: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E fizeram aliança com ele por 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, versículos 14 e 15. Muitos sugeriram outros motivos ocultos para Judas ter entregue, sobre os quais não podemos ter certeza. Pôncio Pilatos, o governador romano, que proferiu a sentença de morte, também teve suas razões para sua participação na morte do Senhor Jesus. Um medo de desordem civil e de ser posto em desgraça com César. A Bíblia diz, quando Pilatos viu que nada poderia prevalecer, mas que havia um tumulto, tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Mateus capítulo 27, versículo 24. Embora esses fatores, o ódio, desejo de autopreservação, motivos financeiros e medo, sejam todos verdadeiros, eles não nos levam ao verdadeiro motivo da morte do Senhor Jesus. Devemos passar do mundo visível para o mundo invisível. Dizem-nos que Satanás estava trabalhando nos bastidores. Lemos, por exemplo, que Judas começou suas atividades traiçoeiras como consequência da entrada de Satanás nele. Lucas capítulo 22, versículos 3 a 6. E o Senhor Jesus disse incisivamente àqueles que o prenderiam que esta é a sua hora. Esta era a hora deles e do poder das trevas. Lucas capítulo 22, versículo 53. No entanto, para encontrar a causa da morte do Senhor Jesus, devemos ir mais longe. Enquanto os homens maus e seu mestre maligno tinham seus motivos e métodos,
A verdadeira razão não era as maquinações das pessoas, mas os conselhos de Deus. E a fonte do plano não era satânica, mas divina. Não foi simplesmente uma trama traçada na história da Terra, mas um plano que foi determinado antes da fundação do mundo. O resumo de Pedro no dia de Pentecostes não pode ser superado. Ele disse: a este, falando de Jesus, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de iníquos. Atos capítulo 2, versículo 23. Por que Deus determinou que seu filho devia morrer? Sem dúvida você sabe a resposta, mas não permita que nossa familiaridade com ela tire a nossa sensibilidade para a glória dele. A Bíblia diz: uma vez, no fim do mundo, ele apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Cristo morreu pelos ímpios, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículos 5 e 8. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Foi porque sua morte foi o único meio pelo qual Deus, que é santo e justo, mas amoroso e gracioso, poderia salvar pecadores perdidos, destinados a perecer eternamente. Todas as outras causas de sua morte estão incluídas nesta grande causa abrangente. Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, Romanos capítulo 8, versículo 32, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João capítulo 3, versículo 16. Essa é a razão pelo qual Cristo morreu. Bem, depois de ter considerado rapidamente a causa da morte do Senhor Jesus, e examinar o caráter de sua morte, e vimos que foi voluntária, vamos avançar um pouco mais e vamos nos lembrar como foi. Foi uma morte violenta. Este fato é bem conhecido, mesmo por pessoas que nunca abrem a Bíblia. Do Getsêmani ao Gólgota, as Escrituras retratam a crueldade demonstrada ao nosso abençoado Senhor e Salvador. Podemos refletir sobre a violência física contra ele nas horas que antecede a cruz. Eles vieram para levá-lo no jardim, ameaçadoramente com espadas e porretes. Mateus capítulo 26, versículo 47. No palácio do sumo sacerdote, eles o vendaram, cuspiram em seu rosto e o golpearam no rosto com as mãos, dando-lhe murros. Leia as descrições claras em Lucas capítulo 22, versículo 64, Mateus capítulo 26, versículo 67. Pilatos o açoitou. Mateus capítulo 27, versículo 26. Quando Jesus foi condenado a ser crucificado, os soldados praticaram todo tipo de atos degradantes contra ele. Mateus capítulo 27, do versículo 27 a 30. Ele carregou a sua cruz, João capítulo 19, versículo 17, e finalmente eles o crucificaram com tudo o que isto implicava, tanto naquele momento quanto nas horas seguintes. Então, podemos pensar nos maus tratos verbais que ele recebeu. Ele foi insultado na casa de Caifás e por Herodes e seus homens. Mateus capítulo 26, versículo 68, Lucas capítulo 23, versículo 11. Ele foi cruelmente ridicularizado pelos soldados quando Pilatos o sentenciou. Mateus capítulo 27, versículos 29 e 31. Muitos abusos verbais foram dirigidos a ele quando ele estava na cruz, pelos soldados, aqueles que passavam, os líderes religiosos
e os ladrões crucificados com ele. Lucas capítulo 23, versículos 36 e 37, Mateus capítulo 27, versículos 39 a 44. Isso teria sido indescritivelmente cruel, mesmo que aqueles que o realizassem sentissem que a vítima merecia. No entanto, o registro das Escrituras é que eles fizeram isso sabendo que ele não era culpado. Na audiência inicial, na casa do sumo sacerdote, testemunhas falsas depuseram contra ele. Mateus capítulo 26, versículos 59 a 61. Eles o acusaram falsamente diante de Pilatos e diante de Herodes. Lucas capítulo 23, versículos 2, 5 e 10. Pilatos o condenou à morte mesmo enquanto protestava várias vezes contra a sua inocência. Lucas capítulo 23, versículo 4, versículos 14 e 15 e versículo 22. Ou seja, Pilatos confirmou a sua inocência, como também a esposa dele disse que ele era um homem justo. Foi uma grande farsa de justiça que isto foi feito contra um inocente dos crimes dos quais ele foi acusado. Que ele não era apenas inocente, mas totalmente sem pecado. Torna o crime ainda maior. Pedro expressa sucintamente ao escrever sobre seus sofrimentos nas mãos dos homens quando ele disse: quem não cometeu pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele também não estava sem os meios para evitar esses maus tratos, ou seja, o Senhor Jesus podia evitar. Em sua prisão, enquanto ele submete voluntariamente a ser levado, suas palavras para aqueles que o prendem são: eu sou. O fizeram recuar e caiu no chão. João capítulo 18, versículo 6, mostrando muito claramente onde estava o verdadeiro poder. Quando Pedro tentou defendê-lo com a espada, o Senhor lhe disse que naquele exato momento poderia orar ao Pai e ele lhe daria mais de 12 legiões de anjos. Mateus capítulo 26, versículos 51 a 53. Quando Pilatos se gabou de seu poder para crucificá-lo ou libertá-lo, o Senhor respondeu calmamente: nenhum poder teria contra mim se do alto não te fosse dado. João capítulo 19, versículos 10 a 11. No entanto, ele permitiu que os homens fizessem tudo. O comentário escrito anos depois por aquele que havia usado a espada no jardim para tentar defendê-lo é lindo. Pedro disse: quem, quando foi injuriado, não injuriava. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga justamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Muitos de nós, salvos pela graça de Deus, admitiríamos que não apreciamos como deveríamos o que o Senhor passou naquelas horas. Precisamos nos lembrar disso, embora saibamos que nossa salvação não foi realizada pelo que os homens fizeram a ele, devemos nos lembrar que era parte do plano de Deus realizá-la. E, ao nos lembrarmos do que ele estava disposto a passar para que pudéssemos ser salvos, nossa resposta deveria ser mais gratidão a ele e maior amor por ele. Quando pensamos na crueldade que lhe foi infligida, recebemos uma lição salutar sobre a verdadeira natureza do presente mundo mau. Se alguma vez formos tentados a pensar que o coração do homem não é realmente tão perverso, ou que este mundo não é tão hostil a Deus, a seu Filho e a seu povo, então leia o que foi feito ao Senhor Jesus em qualquer um ou em todos os 4 evangelhos. Logo nos desiludirá de tal noção. O mundo que fez isto com ele não mudou seu caráter e não fazemos parte dele. Enquanto consideração o que os homens fizeram a ele, colocar em foco a atitude dos homens em relação a Deus e a seu Filho, também nos traz à luz a atitude de Deus e seu Filho em relação aos homens. Seu grande amor pela humanidade, que Deus se dispôs a dar a seu Filho, a sofrer tais maltratos nas mãos daqueles que ele fez e que o Senhor Jesus permitiu que o fizessem, mostra o grande amor
das pessoas divinas para conosco. Como ele, Jesus, respondeu quando sofreu nas mãos dos homens e o exemplo supremo para seguirmos em qualquer sofrimento que possamos suportar por causa da vida piedosa. Para citar 1 Pedro capítulo 2, mais uma vez, ele diz: também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Versículo 21. É de imensa relevância prática para nós hoje. Outro ponto que podemos considerar em relação à morte do Senhor Jesus é que foi uma morte vicária, ou seja, substitutiva. De acordo com o dicionário, a palavra vicário significa agir ou fazer para outro. É necessário, ou melhor dizendo, é nesse sentido que usamos a palavra para descrever a morte do Senhor Jesus. Ele não sofreu a morte por si mesmo, mas pelos outros. Isso levanta uma questão óbvia: quem são aqueles outros por quem ele morreu? Certamente ele morreu pelos crentes. Não precisamos sair dos escritos de Paulo para encontrar um amplo testemunho disso. Como indivíduo, ele escreve sobre o Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim, diz Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Escrevendo aos crentes coletivos, ele diz que se deu a si mesmo por nós, Tito capítulo 2, versículo 14. E se deu a si mesmo por nossos pecados, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Da igreja, que é seu corpo, composto de todo verdadeiro crente, na presente era, ele escreve: também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, aliás, versículo 25. Sim, sem dúvida ele morreu por nós, cristãos, e é uma verdade muito preciosa. Ele morreu por nós, mas sua morte não foi somente por nós. Muitas escrituras mostram para aqueles preparados para aceitar que a Bíblia diz o que significa, o que diz. Ele morreu por todos. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo escreve que Deus quer que todos os homens se salvem. Versículo 4. E que Cristo Jesus deu a si mesmo em resgate por todos. Versículos 5 e 6. Que os todos não se limita aos crentes fica claro pelo contexto. A frase, todos os homens, no versículo 4, é repetida no versículo 1, onde inclui reis e outras autoridades que geralmente não são pessoas salvas. Assim, Paulo está mostrando que Deus deseja a salvação de todos e que ele agiu de acordo com esse desejo, fornecendo seu Filho para morrer por todos. João escreve sobre Jesus Cristo que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Dificilmente poderia haver uma declaração mais clara do fato de que a obra propiciatória de Cristo era para todos. Alguns que discordam apontam corretamente que na frase os pecados de todo o mundo, as palavras os pecados de não estão no original, mas são fornecidas pelos tradutores para dar uma ideia ou explicar o versículo. No entanto, a propiciação nas Escrituras está sempre ligada com pecados e podemos razoavelmente fazer a eles esta pergunta: se ele, Cristo, não é a propiciação por seus pecados, então em que sentido ele é a propiciação por eles? Não há resposta satisfatória para essa pergunta. Outros usam uma abordagem diferente, dizendo que o mundo não significa todos no mundo, mas o mundo dos crentes, e que a palavra nosso se refere aos pecados de um certo grupo de crentes. Alguns dizem que são os apóstolos e outros que são aqueles de origem judaica. No entanto, todos os crentes estão em vista no versículo 1 de 1 João capítulo 2, e é totalmente artificial argumentar que João está mudando para falar apenas dos apóstolos ou dos cristãos judeus no início do versículo 2 de 1 João capítulo 2. E então, voltando a falar de todos os cristãos no final daquele verso,
naquele versículo, do versículo 2. A maneira direta de entender o versículo 2 de 1 João, capítulo 2, é que a palavra nosso se refere a todos os crentes e o mundo inteiro se refere a todos no mundo, sejam eles crentes ou não, e é totalmente artificial argumentar que João está mudando para falar apenas de apóstolos ou de cristãos judeus no início do versículo 2 e então voltando a falar de todos os cristãos no final desse versículo. Há muitas referências ao amor de Deus pelo mundo. Por exemplo, o versículo bem conhecido em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A Cristo como Salvador do mundo, por exemplo, o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, em 1 João capítulo 4, versículo 14, e para a sua morte sendo para o mundo. Por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, foram as palavras de João Batista ao Senhor Jesus que vinha para ele. Aqueles que negam que a morte de Cristo foi para todos, contestam a afirmação de que quando o mundo é usado nas Escrituras, nem sempre significa todas as pessoas do mundo. Isso é verdade, concordamos sinceramente que qualquer termo deve ser sempre interpretado de acordo com seu contexto. No entanto, nos exemplos citados e em muitos outros, não há nada no contexto que sugira qualquer limitação. A conclusão, a menos que se queira negá-la, deve ficar clara para todos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9, lemos que ele, Jesus, veio para provar a morte por todo homem. Em muitas traduções, a palavra traduzida como todo homem é aqui traduzida como todos. Mesmo que este seja o verdadeiro sentido, não faz nada para limitar a provisão. Pelo contrário, mostra que sua morte não foi apenas para todas as pessoas, mas para toda a criatura. Um fato corroborado por outras escrituras. Para finalizar este assunto, vou me servir de algumas citações de 2 Pedro. Escrevendo sobre pessoas que certamente não são salvas, Pedro diz que eles negaram ao Senhor que os resgatou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Isto mostra que o preço pago pelo Senhor Jesus se estende a todos que não serão salvos, bem como aos que serão. Então lemos: o Senhor, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro. Estou fazendo referência a 2 Pedro, acho que citei anteriormente 1 Pedro, mas 2 Pedro, agora capítulo 3, versículo 9. Isto só pode ser verdadeiro se a provisão que Jesus fez para todos, se ele fez para todos, o que de fato é. Mas então surge a pergunta: se então Cristo morreu por todos, isso significa que todos serão salvos? E se não, por que não? As Escrituras ensinam que nem todos serão salvos, e a razão é que, para ser salvo, a pessoa deve se arrepender de seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O testemunho da palavra sobre isto é tão abundante que precisamos apenas dar alguns exemplos de citações bíblicas. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. João capítulo 3, versículo 16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 8, versículo 24. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aliás, este é João capítulo 3, versículo 36. Agora João capítulo 8, versículo 24. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Esses dois fatos, que Cristo morreu por todos e que nem todos serão salvos, são vistos por alguns como uma contradição. Como, eles perguntam? Alguém por quem Cristo morreu pode se perder. Alguns questionam a justiça de tal situação. Certamente é injusto que um pecador seja punido por pecados pelos quais Cristo já morreu. Eles poderiam dizer isto. Para alguns, a solução é negar um
ou outro dos dois fatos. Por um lado, há aqueles que rejeitam o ensino de que qualquer um será perdido ou ficará perdido eternamente, levando ao universalismo, cujos adeptos contradizem o ensinamento da Bíblia, que mostram que muitos perecerão eternamente. Por outro lado, outros, reconhecendo que a Bíblia ensina a realidade do castigo eterno, negam que Cristo morreu por todos e assim defendem a expiação limitada, ensinando que a morte de Cristo foi apenas para um grupo particular de pessoas e que eles, e somente eles, serão salvos. Embora essas duas doutrinas sejam diferentes, seus proponentes têm certas coisas em comum. Ambos negam o que as Escrituras ensinam claramente e fazem um grande esforço tentando explicar passagens bíblicas que são contrárias às suas teorias. Além disso, ambos derivam de um entendimento errado do que o Senhor Jesus realmente fez quando morreu na cruz. O problema básico é a falsa noção de que pode ser vista como uma equação matemática, como se houvesse um total mensurável de sofrimento pelo pecado e que, olhando para isto do ponto de vista universalista, se Cristo suportou tudo, então não resta nada para o pecador sofrer. Eles concluem que não há razão para alguém ser punido eternamente ou que, do ponto de vista da expiação limitada, visto que alguns pecadores sofrerão eternamente, isso deve significar que Cristo não sofreu por eles. Alguns veem isto como uma transação financeira. Cristo na cruz estava pagando a dívida do pecado e assim, argumenta-se, seria injusto para o pecador ter que pagar o que Cristo já pagou por ele. Ou então há alguns cuja dívida Cristo não pagou. No entanto, as Escrituras nunca apresentam a obra de Cristo dessa maneira. Deus não pagou um grupo pré-selecionado de pessoas, contou todos os seus pecados, mediu a quantidade total de punição devida por isso e colocou sobre seu filho, que continuou a sofrer até aquele total cumulativo de pecados, e somente estes foi totalmente expiado. E mesmo dizendo que Deus levou os pecados de toda a população do mundo, passado, presente e futuro, contou todos eles e os colocou sobre seus filhos, não faz justiça à obra do Calvário. Em vez disso, o Filho de Deus se ofereceu como sacrifício para fornecer redenção, cujo preço foi seu sangue precioso, como temos 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, que está além da avaliação humana. Um sacrifício de valor infinito. Por sua morte, toda a questão do pecado foi resolvida e Cristo satisfez ao Pai, independentemente de quantas pessoas haveria no mundo ou quantos pecadores ou quantos pecados eles cometeriam. A provisão era de valor imensurável, suficiente para todas as pessoas do mundo e todos os seus pecados, independentemente dos números. O que aconteceu no Calvário não envolve um cálculo matemático. Não foi como uma transação financeira, pelo qual o Senhor Jesus pagou a dívida do pecador. Mesmo nas parábolas sobre os devedores, a dívida não foi paga por ninguém. Antes, o devedor, que não tinha nada a pagar, era perdoado, livre de qualquer obrigação. Leia a história com este ensinamento, com este pensamento que acabei de citar, as parábolas que estão em Mateus capítulo 18, versículo 27. Leia a parábola completa, mas o assunto foi resolvido neste versículo, e também Lucas capítulo 7, versículo 42. E é assim no que diz respeito à obra da cruz. Não é que a dívida do pecador tenha sido paga, mas que o trabalho feito ali permite que Deus perdoe o pecador. Precisamos ver a morte de Cristo como realmente foi um ato judicial, pelo qual
Ele fez propiciação pelos pecados, satisfazendo plenamente a Deus, declarando sua justiça e capacitando-o a ser justo. Deus justo e justificador daqueles que creem em Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Não me deu automaticamente perdão, justificação, redenção ou qualquer outra bênção que agora tenho. O que Cristo fez na cruz foi fornecer a base sobre o qual Deus poderia me dar essas bênçãos. Ele removeu a barreira legal que estava entre Deus e os pecadores e permitiu que Deus, por motivos justos, saísse em misericórdia e graça para salvá-los pela fé. E qual é o meio pelo qual os indivíduos se beneficiam da provisão feita no Calvário? É pelo arrependimento e fé em Cristo. Somente neste ponto e momento da conversão, a obra do Calvário se torna válida e eficaz para o pecador individual. Embora a morte de Cristo seja suficiente para todos, ela se torna eficiente apenas para aqueles que confiam nele para a salvação. A Bíblia ensina que Cristo morreu por todos e que nem todos serão salvos. Não há inconsistência nestes fatos. O fato de que muitos não serão salvos não é resultado de qualquer limitação na obra de Cristo, mas é porque eles não aceitaram a provisão ilimitada que foi feita. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18.